Amanda? Amanda? Eu não tô ouvindo vocês. Oi? Mas já tá, não? Ô, Gustavo, você tá com seu vídeo aberto? Não. Você não vai abrir. Eu posso abrir, mas é que tô só eu na ligação. É pra Mas gente posso ver abrir. você, ué. Tá bom. Oi, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Tudo e vocês? Também. Mas então a gente Olá. vai começar, se não tiver alguma oposição? Tá. Então, não me importo. Gente, então, a ideia dessa apresentação é apresentar a minha defesa. Eu não vou fazer a apresentação. E, inclusive, isso eu queria combinar com vocês. Ouve, Gustavo, presta atenção. De segunda-feira, eu queria ver se a gente pode fazer uma prévia, com o tempo certinho. Pode ser? Porque daí hoje eu vou mais apresentar os slides, tirar minhas dúvidas, mostrar o que eu fiz. Porque eu acho que pelo tempo vale mais a pena, vai ser mais proveitoso. Então, bem, esses são meus slides. Tentei fazer o mais bonitinho possível, porque eu acho que os slides e é isso que tem mais a nossa cara, né? Então, foi isso que eu fiz. Então, o meu trabalho é sobre princípios físicos e o conjunto de correlações quânticas. Já vou explicar melhor o que significa cada uma dessas palavras. A princípio, os meus slides estão em inglês, mas tem umas partes em português. Tá meio miscelânea, mas tá bom. Vamos lá? É aqui? Será que tem aqui? Aí, foi. Então, a Bárbara deu a ideia de falar um pouco sobre mim no começo. Acabou? Oi. Porque é importante mesmo falar sobre a trajetória. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz durante a minha trajetória acadêmica, né? O bacharelado na UEL, o mestrado na USP e o intercâmbio lá na Polônia. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os meus projetos. E aí eu achei legal pôr a carinha das pessoas, porque eu acho que é bacana para dar o match do nome com a cara. Então, durante o tempo que eu fiquei lá na Polônia, eu comecei um projeto em especial com o Vinícius, mas depois teve a colaboração, do Balde, do John e da Bel. E esse projeto resultou num paper que a gente está tentando publicar. Então, esse paper aqui já está no archive, eu não vou entrar em detalhes desse trabalho, mas foi um trabalho paralelo ao meu projeto principal de mestrado e foi muito importante para mim, porque foi uma experiência de fazer pesquisa com pessoas que já trabalham fazendo pesquisa, então fazendo reunião semanal, mandando e-mail, escrevendo paper, então foi bem bacana. Aí um outro projeto que eu quero comentar rapidinho que está indo devagar e sempre, que é um projeto com o Júlio, principalmente. Eu adorei essa foto dele, a foto do LinkedIn. Tá muito bonito. Aí, qual que é a ideia, né? Na maioria dos papers que eu li para fazer o meu mestrado, a maioria dos papers eles pegavam um princípio físico e tentava, a partir dele, derivar o conjunto quântico, que eu vou explicar melhor isso depois. O que que a gente pensou, né? Na real, foi uma ideia minha e eu entrei em contato com o Júlio e a gente começou a tentar pensar junto como fazer isso. Se a gente conseguisse pegar dois ou mais princípios físicos para ver se a gente consegue alguma vantagem na caracterização. Então, o que todo mundo fazia era: vou pegar aqui um princípio e tentar mostrar que isso delimita o conjunto quântico, ou dá o limite superior da desigualdade, depende de cada caso. Mas o que a gente pensou é: vamos tentar pegar mais de um, vamos ver se a gente tem uma vantagem nisso. A gente encontrou mil e um problemas em como fazer isso, porque eu sou muito boa na ideia da pergunta. Depois a ideia de resolver é muito difícil, né? Porque você precisa ter muita referência e tal.
Mas a gente está caminhando com esse projeto. Ele está meio devagar, porque o Júlio foi para fora, e agora eu estou terminando o mestrado, vou fazer o doutorado, então está meio devagar. Mas a gente vai continuar. É um plano a longo prazo, mas é um projeto que eu sinto que ele tem bastante potencial de sair pelo menos alguma coisa interessante. Então, esses são os meus projetos. E aí, agora eu vou começar a apresentação da dissertação em si. Eu coloquei uma frase da Bárbara, porque é chique citar a orientadora, né? Então, eu acho que essa frase está tanto na tese de doutorado quanto no livro. É, E eu acho que essa frase diz bastante sobre o que a gente tenta fazer em fundamentos, que é isso, né? Não é encontrar só resultados práticos, sobre a natureza, né? Mas tentar entender como a natureza funciona. Essa é a ideia principal de fundamentos, é tentar entender as coisas mais fundamentais. E é o que fez eu me apaixonar por essa área de pesquisa e querer continuar estudando isso. Então aqui eu coloquei, e aqui é o que eu preciso de opiniões, tá? Vocês podem interagir comigo o tempo todo. Eu acho que o Paradoxo CPR é uma ótima introdução do tema. Tem um contexto histórico, tem a questão de que foi um dos primeiros é, papers que foi analisar de forma mais fundamental a mecânica quântica e física, né? Porque a diferença do que se faz em filosofia e em física é que a gente pega a matemática para tentar achar o que a gente quer, né? E foi o que eles fizeram aqui. Então, eu gastei alguns slides nesse tema. Aí eu vou mostrar para vocês e vocês veem para mim se parece too much ou se é razoável apresentar dessa forma. Então, o primeiro slide seria, né, dando a apresentação desse paper, falando que é desses três pesquisadores, né, o que todo mundo mais conhece que é o Einstein, e que nesse paper eles vão fazer essa pergunta, né? Se a descrição da mecânica quântica da realidade física pode ser considerada completa. E aí, então, essas são as duas questões fundamentais desse paper. Se a teoria quântica é correta e se a descrição dada pela mecânica quântica ela é completa. Aí eles definem essas duas coisas, né? O que que significa ser correta, uma teoria, que é basicamente ela dá match com os resultados dos experimentos e ela ser completa. E aí aqui tem uma questão muito sutil, que é o que tem muito debate sobre esse paper, que eles definem completeza da seguinte forma: uma teoria é completa se todo elemento da realidade física tem um correspondente na teoria. O que que é elemento de realidade física? Então, eles precisam definir o que que é esse elemento de realidade física, que é essa ideia de que você pode. Um elemento de realidade física é uma quantidade que você consegue. Tem um typo ali. Que você consegue calcular o valor dela com probabilidade igual a um. Então, por exemplo, se você vai calcular a velocidade de um carro, né? Você vai lá, física um. Estou calculando a velocidade lá do carro. Você consegue saber a velocidade com certeza, dado todos, se você tem todas as informações, você consegue calcular. Então, isso seria um elemento da realidade física, porque é uma quantidade que eu consigo calcular com probabilidade igual a um, com certeza 100% do valor dela, e que ela tem um correspondente na minha teoria, certo? Aí depois eu ia falar rapidamente, aqui eu não vou perder muito tempo. Eu achei muito legal que surgiu a minha ideia na madrugada de pôr o Bob Esponja. É, eu achei essa imagem muito bonitinha. E aí eu vou explicar mais ou menos o que que eles fazem para analisar se a mecânica quântica é completa. Porque que ela é correta é fácil. A mecânica quântica ela surge como uma teoria experimental, né? Então ela já tem essa correspondência da teoria com os resultados do experimento. Mas a questão agora é a gente precisa entender se a gente pode dizer que ela é completa. Então, aqui é o experimento mental, né? Tem algumas versões desse experimento mental que eles vão sugerir.
Como é que é a palavra que eu quero usar? Tem vários experimentos mentais. No paper original deles, eles vão falar sobre movimento, desculpa, sobre posição e momento, mas aí entra numa questão muito complicada e ninguém usa esse exemplo, porque tem várias questões em relação a isso. Então, um exemplo que ficou mais famoso é o de Bohm, né, esse experimento mental, que é você tem uma fonte, e aí essa fonte vai para dois laboratórios que estão separados espacialmente, Alice e Bob. E aqui a gente tem duas partículas que têm spin e elas estão entanglement, emaranhadas. E aí ela podem, por exemplo, você pode escrever esse estado dessa forma aqui, que é um singleto. Então, é basicamente uma superposição do estado da partícula, da primeira partícula para cima e a segunda para baixo e o contrário. Aí, aqui é basicamente dando essa ideia, né? Agora do experimento. Então, a gente descreveu o que é o experimento e agora a gente vai falar de fato qual que é o paradoxo. Então, se você medir, se a Alice medir a partícula dela, ela vai ter certeza que qual que é o spin da partícula do Bob. Mas o Bob não sabe ainda até ele medir. Então, essa é basicamente a pergunta que vem. Se Alice e Bob têm um conhecimento diferente sobre o estado da partícula do Bob, em que estado a partícula do Bob está? Então, esse é o paradoxo. EPR. Oi, tudo bem? Eu estou fazendo uma apresentação da minha defesa. Não é exatamente a apresentação. Tudo bem? Então, qualquer opinião que o senhor tiver sobre os meus slides ou sobre as coisas, pode falar. Então, essa é a ideia do paradoxo. E aí eu coloquei um meme. Eu não sei se isso é razoável numa defesa, mas eu achei tão legal que é esse meme do Bob falando: Ah, Alice, você é a única pra mim. E aí a Alice responde: Mas Bob, em um mundo quântico, como que a gente pode ter certeza? Eu não sei se é razoável, mas eu achei interessante. Pelo menos aqui eu acho que cabe. É, Aí, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Depois? Tá. Ah, É, E aí, quê? não. Oi. Eu ia fazer uns comentários, mas espera terminar essa parte da introdução, então, e depois eu faço. Tá, beleza. Eu acho que tá. Então, então é isso. A partir desse experimento mental, o que eles vão concluir, né, é que então a mecânica quântica, pela definição que eles deram, não pode ser completa. E aí, a consequência desse resultado é que precisam existir alguma variável oculta. Então, normalmente é entendido que nessa parte aqui da fonte, existe alguma coisa ali, alguma variável que a gente não conhece, que se a gente conhecesse ela, a mecânica quântica poderia ser completa. Então, essa é a ideia. Deixa eu ver o que que é isso. Ah, tá. Então, depois disso, várias modelos ou teorias de variáveis ocultas foram tentadas, assim, para resolver esse problema. Porque ninguém ficou satisfeito com a ideia da mecânica quântica não ser completa. Aí eu não coloquei aqui, isso aqui é a referência que eu não terminei de arrumar, tá? Tem a prova de von Neumann de 1932, se eu não me engano, que ele prova que não é possível ter uma teoria de variáveis ocultas. Só que daí depois acharam alguns problemas nessa prova dele. E tem esse que é muito famoso também, que é de 52, que é uma teoria de variáveis ocultas que foi construída por Bohm. E aí, então a gente tem essa questão, né? Tem as variáveis, essa ideia de se a gente pode ou não pode construir uma teoria de variáveis ocultas. E quem deu a luz, né, para essa questão, quem estudou isso de forma
um pouco mais formal foi o John Bell, e que ele vai olhar, né, todas essas discussões entre o paradoxo CPR. Aqui tá errado, é bom, não é Bohr. É que tem muito desses caras aí, a gente confunde os nomes. Mas do bom e o resultado do von Neumann, ele vai olhar tudo isso e fazer isso de uma forma um pouco mais sólida. Amiga, só, Oi. desculpa te interromper, mas eu acho que é o Bohr mesmo. O Bohm, beleza, ele propôs o modelo de variáveis ocultas não locais lá, depois, mas o debate inicial era entre o Einstein e o Bohr mesmo. Então tá, então eu me confundi na hora que eu fui escrever isso aqui, eu acho. Então tá certo. Tá, então o Bohm fez a teoria de variáveis ocultas, mas o Bohr teve discussões em relação a isso com o Einstein. Tá, Isso. certo. Tá, aí acabou a introdução. Essa seria a minha introdução. Basicamente é falar sobre o paradoxo CPR, a possibilidade de teoria de variáveis ocultas, como isso emerge, né, nessa discussão de fundamentos, e falar que o John Bell, eu adorei essa imagem dele, porque ele tá com cara de pessoa que soluciona problema, não tá? Então, eu achei que ficou legal essa imagem, para dizer que ele que foi a pessoa que de fato deu uma formulação mais sólida para todas essas discussões. Vocês querem fazer comentário aqui ou só no final? Tá. Ok. Aí agora eu vou falar sobre não localidade. Então, na real, a parte de não localidade de contextualidade também meio que faz parte da introdução. Só que como tem muita coisa sobre isso, e eu acho que é importante colocar isso de forma que todo mundo esteja na mesma página, eu coloquei em capítulos separados aqui nos slides. Então, a primeira coisa que eu iria falar é sobre o Teorema de Bell. Então, é dar essa ideia de que o que o Bell fez foi entender melhor quais eram as hipóteses que o EPR estavam supondo ali no paradoxo EPR, para que a gente conseguisse entender mesmo se é possível criar essa teoria de variáveis ocultas ou não. Então, tem essas três hipóteses, que eu não vou discutir muito elas aqui. Na defesa eu vou, mas acho que todo mundo está familiar com isso, né? E aí, essa aqui, que é o teorema de Bell, né? Que é impossível construir uma teoria de variáveis ocultas que seja consistente com a estatística da mecânica quântica enquanto satisfaça essas três hipóteses. O que é mais comum da gente ver é o teorema de Bell tirando a hipótese de localidade. Então, não é possível construir uma teoria de variáveis ocultas locais que reproduza as predições da mecânica quântica. Oi. É, sim, é que não existe. Não. É não de não existe. Local. Isso. Se, se, tudo bem. Mas se você acha que está confuso, depois eu posso reescrever isso para ficar melhor. Aí depois o que eu vou falar é que a forma moderna, né, que a gente estuda esse tipo de investiga esse tipo de sistema é a partir de uma abordagem que a gente chama de operacional, em geral, né? E e aí eu vou definir o que que é o cenário de Bell. Então, para estudar um sistema físico e a gente conseguir ver se pode existir uma teoria de variáveis ocultas e tudo mais, a gente pensa nessa ideia de que existe um número N de sistemas que vão estar separados espacialmente. Eu acho que aqui, tá, talvez aqui eu devia ter escrito que é separado espacialmente, mas depois eu corrijo isso. E que tem M possíveis medições para cada um desses sistemas e que cada um desses tem R possíveis resultados. Aí, depois eu vou falar sobre a abordagem device independent, independente de dispositivo, que a ideia aqui é o seguinte: então a gente vai pensar
nesse cenário de Bell, em que a gente tem essas partes, essas medições, esses possíveis resultados, mas a ideia dessa abordagem independente de dispositivo é a gente pensar que cada um dos nossos sistemas é como se fosse uma caixa preta. Até por isso que eu desenhei preto para referenciar o nome que é usado, porque a gente não está sabendo quem que é o sistema. A princípio, a gente tem informação nenhuma, se é um sistema quântico, se é um sistema clássico, qualquer sistema que é. Então, a gente vai tentar analisar esse sistema e entender melhor ele a partir da estatística que a gente encontra desse experimento. Então, a gente sabe que a gente pode fazer algumas medições, que a gente pode encontrar alguns resultados, e a gente vai calcular essas probabilidades e tentar achar informação sobre esse sistema a partir só das probabilidades, mais nada. Aqui, esse exemplo seria um sistema mais simples, no caso do cenário de Bell, que é o sistema de duas partes. Deixa eu ver. Aí aqui. Tá, é o que eu falei, né? A ideia é investigar as propriedades físicas só dos dados experimentais e que para um caso de N partes, a gente teria essa probabilidade conjunta aqui. Aí aqui eu vou falar sobre o conjunto de correlações, que aí vem um pouco do título, né? Que é esse conjunto de correlações. Então, como eu falei, a gente pode calcular probabilidades para esses sistemas que a gente está analisando. E existe uma quantidade que é um vetor, né? Que é o vetor de todas as probabilidades possíveis, que a gente chama de correlações, no caso geral de cenários de Bell. Em alguns casos, essa mesma quantidade, que é mais ou menos a mesma quantidade, é, é, é chamada de behavior, que isso é principalmente para cenários de contextualidade. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Aí aqui a gente vai falar então sobre esse conjunto. Então, aqui tem a definição, que daí eu vou falar com mais calma, né, no dia da defesa, que é o conjunto de correlações. Então, é esse conjunto P aqui. Aqui tem uma questão que eu não sei, que aí fica a minha dúvida para vocês também. É importante dizer que é um conjunto convexo? Eu acho que é. Eu acho que faz sentido com o que a gente vai falar depois. Mas eu não sei se é necessário, talvez, explicar com mais detalhes o que é um conjunto convexo, discutir isso. Não? Tá, beleza. Aí aqui eu vou falar sobre os conjuntos de correlações mais conhecidos. Então, o conjunto não sinalizante é explicar, né, que a gente. Então, a ideia é que quando você faz essa abordagem independente de dispositivo, você vai ter um monte de probabilidades. E aí o que a gente vai fazer é impor algumas restrições para essas probabilidades para definir alguns conjuntos específicos. Então, isso daqui é o que a gente chama de condição de não sinalização, que é uma hipótese razoável, assim, que você coloca considerando em geral a relatividade restrita. E, e aí, isso daqui dá pra gente um conjunto que é o que a gente chama de conjunto não sinalizante. Depois a gente tem o conjunto quântico, então a ideia aqui é que a gente quer investigar se a teoria quântica é completa ou não, mas a gente não quer jogar ela fora, a gente não quer pegar a teoria quântica e criar outra. Então, a gente já sabe calcular probabilidades a partir, da teoria quântica, do que a gente tem de mecânica quântica, que é essas probabilidades. Aqui está faltando um traço. Ai, eu acho que ficou assim na minha dissertação também. Mas tudo bem, tudo sob controle. Então, é um traço dessa quantidade aqui, em que ρ vai ser a matriz de densidade, né? Ou operador estatístico. E esses operadores aqui são operadores que a gente vai depois chamar de operadores de medição, alguma coisa assim. Então, é isso. Ah, então, as correlações que a gente conseguir escrever dessa forma, com o traço. Nossa, depois eu tenho que. É. Com traço, a gente vai chamar de conjunto de correlações quânticas. Então, como eu falei no início lá, o título é Princípios Físicos e o Conjunto de Correlações Quânticas. A parte importante é estudar esse conjunto de correlações quânticas e a parte de princípios físicos eu já vou falar mais pra frente. Aí aqui é importante citar.
e eu não vou mostrar isso. Eu acho uma discussão super interessante, mas eu não vou falar sobre isso, que o conjunto de correlações quânticas, ele vai ser um conjunto convexo, assim como o não sinalizante, mas o não sinalizante a gente consegue, ele é um politopo, enquanto o conjunto quântico não é. E aqui, não sei se vale a pena também ficar discutindo o que é politopo ou não. Mas a questão, de forma muito simples, é: quando é um politopo é mais fácil de descrever. Quando não é um politopo, não é. Aí eu vou falar sobre o conjunto local, que é aqui, então, se a gente supor que existe uma variável ou mais de uma variável que a gente vai descrever com esse lambda, no passado comum dos eventos de medições, a gente pode calcular as probabilidades dessa forma. Então, existe esse lambda que vai estar nos dois sistemas, né? Então, aqui vai ser a probabilidade da Alice de med x, dado que de med x tendo uma variável oculta lambda e obtendo A, que é o contrário que fala. Mas tudo bem. Gente, eu dormi 2 horas essa noite. Vamos ter paciência comigo. Eu vou dormir melhor no dia da defesa. É, então, é isso. E aí, aqui tem a hipótese de localidade, né? Então, a gente pode escrever as probabilidades dessa forma, mas a gente pode tirar fora esse lambda, porque a gente não tem ele na descrição inicial, né? A gente não sabe quem que é ele. A gente sabe calcular essas probabilidades. Então, a gente faz uma integral sobre todos os lambdas. Aqui eu acho que talvez é interessante colocar um negocinho, mas tudo bem. Então, as probabilidades que podem ser calculadas dessa forma, aqui é especificamente para o caso de duas partes, a gente vai chamar de conjunto de correlações locais. Não vou, eu gostaria muito de falar aqui sobre classicalidade, mas eu não vou falar sobre isso porque não cabe, não faz sentido, não vai ser legal. Aí aqui é uma figura que eu me inspirei em alguns papers para fazer, mas eu fiz em um editor de imagem. E aí aqui mostra para a gente essa inclusão dos conjuntos. Então a gente sabe que o conjunto não sinalizante ele é maior do que o quântico e o local e o quântico é maior do que o local. Então a gente sabe que tem essa estrutura. Eu coloquei o conjunto quântico de azul realmente para enfatizar que esse é o nosso conjunto de interesse, é o que a gente quer conseguir descrever. Mas como vocês podem ver, o conjunto não sinalizante e o conjunto local, eles são meio que um quadrado, né? No sentido que eles são mais fáceis. Se a gente conseguir descrever todas as retas que existem neles, a gente consegue descrever ele completamente. Só que o conjunto quântico é alguma coisa esquisita, não é um círculo bonitinho assim, ninguém sabe exatamente como é. E, e aí a gente tenta. Mas a gente sabe que ele não vai ser um politopo, que é essa característica de você conseguir definir ele a partir de retas. Aí, nossa, muito tempo, né? Que hora que eu tenho que parar? Ok, eu vou ser mais rápida aqui. Aí eu vou falar sobre contextualidade, né, de Cauchy-Specker. Vou falar rapidamente sobre o teorema, só que eu vou falar nessa versão parecida com o teorema de Bell, porque eu acho que é mais intuitivo de entender. Então a gente tem essas três hipóteses. Lá a gente tinha a hipótese de localidade, aqui a gente tem a hipótese de não contextualidade. Aí a gente, né, o teorema vai dizer que a gente não consegue, de novo, construir uma teoria de variáveis ocultas satisfazendo essas três condições. Aqui tem um extra no teorema de Cauchy-Specker, que tem que ser em dimensão 3 ou mais. Aí aqui também tem uma outra versão do teorema, que talvez eu vou tirar, não tenho certeza. Aqui é uma imagem só ilustrativa que eu não vou falar, mas eu vou comentar que a prova do teorema foi com 17 vetores, e aí dá para fazer assim. Mas eu não vou falar sobre a prova, porque não vale a pena. Aí eu vou definir o que são os cenários de compatibilidade. Eu vou passar rápido agora. Aí eu vou falar que os cenários de Bell são um caso especial de cenários de compatibilidade. A definição de behavior, lembra que eu falei para vocês que correlações também podem ser muitas vezes chamadas de behavior, e aqui tem a definição propriamente dita do que a gente chama de behavior, mas é exatamente a mesma coisa, só que para cenários de compatibilidade.
Aí eu vou falar então sobre os conjuntos, assim como eu falei sobre no caso de não localidade. Então a gente fala do conjunto de não disturbante, que é o tipo, seria o conjunto análogo ao não sinalizante, mas para caso de contextualidade. Sobre o conjunto não contextual, e aí a gente precisa definir o que que é essa seção global. E essa figurinha para ilustrar também aqui que a gente tem a inclusão dos conjuntos. Então, a gente tem um conjunto não disturbante, o conjunto quântico e o conjunto não contextual. Aí, então, até aqui, que eu falei muito tempo, é só a introdução. Então, talvez eu vou ter que tirar algumas coisas. Aí agora a gente entra exatamente no ponto central da dissertação, né? Do trabalho da dissertação, que é a teoria quântica, quando a gente vai olhar lá os postulados, no primeiro curso de mecânica quântica que a gente tem no curso de física, a gente vê os postulados, eles são bastante matemáticos, né? Você define um espaço de Hilbert, você define um vetor de estado, você sabe como calcular a evolução temporal, todas essas coisas. Mas o que que é um vetor de estado? O que que significa isso? Então, a ideia de princípios físicos é tentar pegar a teoria quântica, que a gente já tem, que a gente acha boa, tá legal, tá bacana com os experimentos, e a gente vai tentar dar princípios que sejam mais físicos para descrever esse conjunto quântico. Então, essa é a ideia, é isso que as pessoas tentam fazer. Uma das primeiras tentativas com abordagem mais específica, né, que eu tô falando aqui de é, a abordagem independente de dispositivo e tudo mais, foi dada por Popescu e Horlick em, não tá ali, mas é 1994, talvez. Então, eles vão tentar impor a não sinalização como um princípio para descrever o conjunto quântico, que me parece bem razoável. Mas aí o que eles chegam à conclusão é de que essa imposição não é suficiente para descrever o conjunto quântico. Aí aqui, eu não sei se eu vou deixar esse slide, talvez eu vou tirar, que é o. Eles vão mostrar que. Eu vou passar em frente. É, Então é isso. A parte de não sinalização é mostrar como eles colocaram a condição de não sinalização para tentar definir o conjunto quântico, mas isso não foi suficiente. E aí, depois, uma proposta importante que tem sido estudada até hoje é o que a gente chama de princípio da causalidade da informação, que foi proposta em 2009 por um pessoalzinho aí. E aí, aqui, a ideia seria eu explicar qual que é o cenário. Então, é um cenário específico de comunicação em que você tem Alice e Bob, eles têm que cumprir uma tarefa. E aí a gente coloca o princípio, né? Que o máximo de informação que Bob pode ganhar da Alice vai ser M bits, dado que ela mandou M bits. É um princípio bem de informação quântica mesmo. Ele tem bastante. Ele é bem óbvio. Mas essa é a ideia mesmo. É isso que a gente quer. A gente quer um princípio que seja óbvio fisicamente, mas que descreva o conjunto quântico. O princípio de não sinalização, ele vai ser causalidade da informação para m igual a zero. Então, em geral, o pessoal gosta muito desse princípio. Ele tem bastante coisa interessante. E aqui, aí teria uma parte mais técnica, porque assim, esse é o princípio, mas ele não está nos dando uma restrição matemática sobre como a gente pode calcular aquelas probabilidades, né? E aí aqui a gente vai tentar fazer isso através de uma quantidade chamada informação mútua, acho que é isso o nome em português. E aí eu vou definir o que que é essa informação mútua, falar sobre algumas hipóteses que eles impõem sobre essa quantidade. E o princípio, então, de forma mais matemática seria esse. A informação mútua vai ser sempre menor ou igual a m. Aí aqui eu vou comentar rapidamente que existe esse resultado que é muito importante, se eu não me engano, é de 2012, que eles mostram que princípios para delimitar o conjunto quântico, eles precisam ser princípios para sistemas multipartidos. E aqui vocês podem ver que a gente está definindo para duas partes. Eu estou falando da Alice e Bob. E aí eu vou comentar rapidamente. Eu não vou entrar em detalhes desses papers, porque
São coisas muito complicadas, eu acho que não vale a pena aqui. Tem esse paper de 2022, do Lucas Policeno, que é uma das pessoas que eu conheço que mais estuda a causalidade da informação, que eles mostram como fazer causalidade da informação em sistemas multipartidos. Então, é um resultado muito interessante, muito importante, porque esse princípio ele nos dá resultados já muito legais em relação ao conjunto quântico. Aí aqui eu vou falar sobre o princípio de exclusividade, que é o princípio que, no final do dia, foi um dos que eu mais estudei. Então, vou falar aqui sobre a ideia de Specker sobre qual seria o princípio fundamental da natureza. Aí eu vou falar que esse foi o paper que o Adam Cabello introduziu, esse princípio. Aí eu vou definir o que que são eventos exclusivos, falar sobre o princípio. E aqui, outra coisa, outra dúvida. Eu não vou ficar falando muito antes sobre grafos e como calcular coisas com grafos. Que talvez eu deveria, não sei. Mas é importante, eu acho, colocar como que a gente pode calcular o limite superior das desigualdades com o princípio de exclusividade. Assim, como a gente colocou lá para IC. Vou usar os coisinhas. Então, assim, não sei, mas talvez eu fale sobre isso, como calcular. Isso aqui não dá para calcular muito na mão, não, para qualquer grafo. Em geral, você põe no computador. Aí é que eu dou o exemplo rapidinho do KCBS, que é o sistema mais simples para o caso de contextualidade. Aí eu vou falar sobre esse resultado, que é muito importante, que tem a ver com teoria de grafos, mas isso nos dá algumas informações legais sobre como descrever esses conjuntos quânticos a partir do princípio de exclusividade. Tá. E eu vou falar rapidamente, só citar que existe esse paper que vai falar sobre o princípio de exclusividade para um cenário que é multipartido. Então, isso é legal porque a gente já mostrou antes, falou, né, que a gente precisa de princípios que valem para sistemas multipartidos. Aí aqui eu vou falar sobre o princípio de localidade ortogonal, que foi proposto em 2013. Aqui tem a Bel, que foi a que eu fiz o intercâmbio. E aí aqui eu vou definir o que que é o princípio, falar do princípio. Aqui a gente define as desigualdades de localidade ortogonal, LO inequalities. Aí a gente vai dar o princípio para esse caso que você tem muitas cópias, e aí eu vou explicar por que que isso é importante. Aqui tem a inclusão dos conjuntos para, dependendo da quantidade de cópias que você tem do mesmo sistema. E tá. E aqui é a conclusão. Por fim, eu vou falar do próximo etapa, né? Que eu vou fazer o doutorado. Tem que pôr os agradecimentos. É, E é isso. E aqui eu vou arrumar as referências, mas eu tenho quase uma